o JR Trade está começando. A Seara tem produtos nos lares brasileiros há 60 anos. Está presente em 130 países. Como organizar o marketing de uma empresa num mercado tão grande e diverso? Para falar sobre isso, nós convidamos hoje aqui o diretor de marketing da Seara no Brasil, Frank Flaumer. Frank, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar o nosso bate-papo, só quero lembrar que o JR Trade será exibido toda quarta-feira às 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Frank, primeira pergunta, qual a importância do mercado brasileiro para a Seara? Ele é muito importante, é a base de toda a nossa produção, não só para o mercado doméstico, mas também para os 130 mercados que você mencionou no começo, na sua abertura. Nós estamos há mais de 60 anos no mercado, nascemos numa cidade pequena em Santa Catarina, chamada Seara, né? E estamos presentes hoje em 99% dos lares brasileiros. Então esse é o nosso grande mercado, não só como venda, como a parte comercial, mas também como base de exportação para esses todos os mercados pelo mundo, né, da Seara hoje. O consumidor brasileiro é um consumidor exigente? Muito exigente e cada vez mais exigente, né, tendo em vista que os produtos são cada vez mais globalizados. Então a nossa referência que um dia, muito tempo atrás, era muito distante do que a gente via aqui, hoje não. Hoje o mesmo produto que é feito para o Brasil também é exportado. A gente está de maneira proativa escutando o nosso consumidor, seja através das redes sociais, seja através de entrevistas face a face, né? Através de dados secundários, de outro tipo de pesquisa, a gente está sempre escutando a necessidade do consumidor. E, obviamente, olhando outros mercados no mundo, não só para inspiração, mas também para que a gente esteja super atualizado sobre as tendências de mercado e a gente, obviamente, faz essa checagem com o mercado brasileiro, com o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, não sei se lá fora é igual, mas o consumidor aqui no Brasil ele é muito apegado ao gosto que ele já tem, ao sabor que ele já conhece. Só que ele também gosta de novidade. Como é que é inovar nesse mercado? Como é que é para vocês trabalhar com essa inovação para encontrar essa novidade que agrade ao consumidor? Bom, inovação é fundamental, né? Ou seja, a gente tem, obviamente, a nossa linha de produtos que a gente sabe que o consumidor gosta, né? E está sempre buscando, mas a gente está sempre também, obviamente, tentando inovar e trazendo novidades para o consumidor. Às vezes o consumidor nem sabe o que ele está buscando. Se a gente inspirá-lo e trazer referências de outros mercados, ou uma novidade, né? Como é o empanado que a gente está lançando, uma linha enorme esse ano, o consumidor, na verdade, não pede isso, né? Mas a gente pesquisa muito e, sabendo do desejo dele, de indulgência, de crocância, de suculência, a gente propõe. E a gente, obviamente, tem que testar isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Às vezes nós estamos muito avançados para o mercado, a gente tem que rever nossos planos, mas a gente está sempre buscando essa inovação e propondo para o mercado brasileiro, para o nosso consumidor. Acontece isso, de vocês estarem muito avançados e ter que retrair? Não acontece só no mercado de alimentos, acontece em qualquer segmento da economia, né? A gente, Curioso, né? É porque a gente está pesquisando, a gente, obviamente, não tem certeza muitas vezes, apesar de toda a pesquisa, a gente lança e não tem tração. Isso já aconteceu. E a gente, obviamente, tem que rever os planos, né? A tendência continua valendo, mas às vezes o timing não está correto. A gente vive hoje no mundo um movimento muito grande de pessoas querendo comer comida saudável, né? Veganismo, principalmente. E como é que a Seara se posiciona no mercado, principalmente na comunicação, numa novidade como essa, num cenário como esse? Olha, a saudabilidade é uma tendência que está em todo mundo e está no Brasil também. A Seara, inclusive, tempos atrás, lançou uma marca chamada Incrível de proteína vegetal, né? E a gente, obviamente, do lado da proteína animal, a gente tenta também atender outras tendências. Pós-pandemia, ficou muito evidente que as pessoas estavam buscando por sabor, indulgência, né? Num momento que a gente ficou muito ausente de qualquer tipo de estímulo, né? Dentro de casa, sem poder usufruir daquilo que a gente gostaria, essa parte de indulgência ficou muito forte como tendência no mercado brasileiro. Não só no brasileiro, mas também no mundo inteiro. Vocês sentiram o crescimento disso? Cresceu. E não é uma tendência que a gente tem que ainda checar. Não, nós temos números que provam que indulgência foi um crescimento grande no pós-pandemia.
Como é que foi a pandemia, esse período de pandemia para a Seara no Brasil? Foi um período bom, no sentido que as pessoas estavam buscando uma alimentação boa para dentro da casa, né? Ou seja, elas não poderiam sair de casa, não poderiam ir a um restaurante. Então, toda a nossa oferta, todo o nosso portfólio foi muito útil para o consumidor, porque gerou uma variedade, né, opções para o consumidor que já estava com uma vida muito restrita dentro de casa. Então, as pessoas, inclusive, passaram a cozinhar mais no período de pandemia, e os nossos produtos são feitos justamente para isso, né? Nós temos produtos que estão no centro da mesa do brasileiro. Quando você fala em inovação, eu queria voltar a falar sobre esse assunto. A gente fala também em tecnologia. A tecnologia ajuda? É uma aliada nesse processo de inovação? Com certeza, né? A tecnologia em toda a cadeia, né? Vamos chamar assim, toda a cadeia, né? da alimentação, e especialmente nas fábricas, né? Como é que você pode fazer um produto saudável, um produto próximo do que você encontra na natureza? A tecnologia nos ajuda a gerar esse tipo de solução, né? Além do mais, a gente está sempre trabalhando com escala, né? Ou seja, como é que a gente pode realmente produzir um alimento de qualidade, saboroso, né? E a tecnologia também nos ajuda com essa missão. Como é que vocês chegam às inovações nos produtos? Como é que é esse processo para criar um produto novo ou uma forma de fazer esse produto em casa? Foi curioso você falar sobre a pandemia, porque as pessoas estão cozinhando mais, não estavam saindo de casa, né? Então é importante a gente pensar que as pessoas vão precisar comprar produtos que elas façam em casa. Como é que é feito isso? Olha, tudo começa com essa escuta ativa, essa conversa com o consumidor. E do outro lado, a gente olha as tendências, né, do mercado de alimentos. E a gente junta essas duas coisas, né? Então, o consumidor nos conta o que ele está buscando, né? E a gente tenta unir aquilo que a gente está pesquisando em termos de tecnologia, aquilo que a gente está pesquisando em termos de respostas a essas tendências, e a gente, obviamente, elabora, né? O que a gente faz é um processo que a gente chama de ideation, ou seja, em inovação a gente cria soluções ou produtos diferentes daquilo que a gente tem. Às vezes é da mesma linha, do mesmo portfólio, mas de repente um tempero, um ingrediente diferente para gerar uma nova experiência para o consumidor. Então essas duas coisas sempre estão andando muito juntas. E é um processo que dura um ano inteiro e não para, né? Como é que é lá dentro da Seara? Vocês têm laboratório de pesquisa? Como é que funciona isso? Temos laboratório, temos cozinha experimental, a gente testa os produtos que a gente vê lá fora, a gente traz e experimenta, ou seja, tudo tem a ver com comida. Então, toda a nossa pesquisa tem a ver também com você colocar o alimento na boca e você testar. Nós temos especialistas nisso, né? Ou seja, você vê no mercado inteiro de alimentos, tem muitos especialistas por segmento. E nós temos especialistas, os melhores do mercado na área de proteína. Eu fico imaginando que o processo de criação não deve ser fácil, porque vocês precisam pensar também em equipamentos que as pessoas têm em casa. Por exemplo, micro-ondas. O mundo está cada vez mais prático, né? As pessoas precisam de produtos que sejam práticos e nem todo mundo tem um micro-ondas em casa. Como é que é feito isso, assim, essa seleção? Olha, esse produto a gente pensou para quem tem um micro-ondas, esse não. E eu estou falando só do micro-ondas, mas tem outras tecnologias, né? Hoje, mais relevante que o micro-ondas é o air fryer. Não sei se você tem esse dado, mas o Brasil é o país que mais tem air fryer per capita de consumidores no mercado. Ou seja, e o air fryer, ele tem não só a coisa da praticidade, mas também ele não usa óleo, né? Ou seja, é uma coisa que tem até uma questão de saudabilidade, fazer o alimento de maneira rápida e saudável. E nós temos vários produtos e várias receitas. Aliás, outro ponto que é interessante falar é, nós temos que estimular também o consumidor que está cozinhando em casa a experimentar receitas diferentes. Então nós temos chefs também que trabalham com a gente e que criam receitas para estimular o consumidor a experimentar, né? Que às vezes, vamos imaginar na semana, né, com uma família que tenha filhos, você tem que variar, você tem que... Porque senão as crianças enjoam, a família enjoa com a mesma receita todo dia. Então tem toda essa nossa tentativa, né, de lançar coisas novas, atender o que está acontecendo em tendências, mas também com o sabor, com os temperos locais brasileiros, tentar inovar através de receitas. E isso é uma maneira também de fidelizar o cliente, né? Não, com certeza, porque você está não só sendo relevante para ele com coisas que você sabe que ele está buscando, mas também, e o Brasil é um país continental,
você deve ter aqui pelo menos uns 15 Brasis, se você olhar comida, né? Onde você pode variar os temperos e ser relevante nesses diferentes Brasis aí por aí afora. Né? Depois eu vou querer falar sobre esse assunto, porque esse assunto é interessante, porque o Brasil é muito grande. É muito grande. E a gente tem uma culinária muito diversificada no Brasil. Mas até a gente chegar lá, eu queria falar sobre as universidades. As pesquisas nas universidades ajudam as empresas a inovar, por exemplo? Ajudam, e a gente tem, inclusive, convênios com algumas delas para justamente ter essa cabeça diversa, abrir a cabeça, porque inovação você tem que abrir a cabeça. Né? E às vezes, como eu disse lá atrás, funciona e às vezes não funciona. Às vezes um projeto de inovação morre na saída, porque quando você começa a ver o resultado, o primeiro protótipo, não fica bom. Né? E às vezes morre depois de lançado, porque você fez uma aposta e o consumidor não reagiu. Apesar de toda a informação que você tinha, etc., acontece. Interessante você falar isso, porque eu tenho uma curiosidade. Quando vocês colocam um produto no mercado e esse produto não pega, as pessoas não compram ou não gostam, enfim, quanto tempo ele leva para sair do mercado? Existe uma negociação, talvez a gente possa migrar esse produto para uma outra solução, né? Ou seja, tem maneiras e maneiras de tratar isso. Né? Eu tenho uma informação aqui, eu queria pegar um exemplo de que a Seara está investindo numa fábrica focada na produção de empanados. Essa é uma demanda do consumidor brasileiro ou isso vem de fora? As duas coisas. A gente, obviamente, quando você compara o mercado brasileiro, por exemplo, com os Estados Unidos, a penetração de empanados nos Estados Unidos é de 55% da população. No Brasil é 33%. No Reino Unido é mais de 60%. Ou seja, a gente compara com mercados, alguns com o tamanho do Brasil, como os Estados Unidos, em termos de extensão geográfica e até população parecida, e um mercado menor como a Inglaterra, mas a penetração lá é maior. Ou seja, por aí você já vê um potencial. E quando você conversa com o brasileiro, pós-pandemia, a coisa da crocância, da suculência, do empanado, é uma coisa que o brasileiro quer. Só que ele não tem a oferta da maneira que a gente vê que ele precisa. Né? O empanado hoje você faz em casa, que não é um processo fácil, né? Não sei se você cozinha, se você... Cozinho mal, mas sei como é que se faz um empanado. O empanado é uma coisa trabalhosa, né? E suja, e fritura, aquela Sim. coisa toda. E também tem aquele empanado que você come no restaurante, né? Ou você pede no delivery. Nós estamos juntando o empanado que a gente já faz hoje, né? Que é o chicken crispy, que é aquele que tem a casquinha bem crocante, ou o supreme, que é aquela casquinha tipo japonesa, que é bem fininha mas também crocante. E agora nós vamos entregar para o consumidor brasileiro o filé milanesa pronto, que você compra, você já faz na sua air fryer, já serve. Nós vamos ter as coxinhas empanadas, ou seja, todos os produtos de todas as origens dentro do mercado nós vamos ter pronto para o consumidor. Você falou que o consumidor no Brasil, o Brasil tem 33% de pessoas que consomem esse tipo de alimento. Uma vez por ano. Uma vez por ano. É. Os Estados Unidos, 55%, na Inglaterra, mais de 60%. Isso tem a ver com o clima? Tem a ver com o fato das pessoas não terem tempo de fazer a comida com a matéria-prima e aí já compra a comida pré-pronta? Tem a ver com o que isso? Porque esbarra muito na comunicação, que é a tua área, né? Claro. Não, tem a ver com um montão de fatores. Clima, obviamente, né? Porque quando você olha a comida no hemisfério norte, é uma comida mais pesada, né? É uma comida que precisa trazer calor, né? Para as pessoas, mas também tem a ver com a cultura, né? Tem a ver também com todo o background dos consumidores, né? da cultura de alimentação que eles têm. Né? O brasileiro, com o tema de empanados, ele adora empanados, né? Já consome de alguma maneira bastante, mas não ainda nos níveis que a gente vê em alguns mercados do hemisfério norte. Está aí a oportunidade. E queria voltar a falar sobre essa questão dos hábitos alimentares dos brasileiros. A gente sabe que os jovens têm uma alimentação diferente das pessoas mais idosas. Existe uma preocupação com esse mercado, com o mercado mais jovem? Olha, o portfólio da Seara é muito abrangente. Então, a gente tem opções e soluções para todo tipo de geração, todo tipo de idade. Agora, obviamente, que alguns produtos têm uma aceitação por um determinado público. E, obviamente, que a gente, sabendo disso, a gente adapta a nossa linguagem ao comunicar com esse público, né? Inclusive, canal, né? Ou seja, quando você fala de um evento, quando você fala de patrocínios, quando você fala de mídias sociais, a gente tenta adaptar a linguagem, o tom, né? Dentro da essência de marca, para falar com esse público específico. Mas, às vezes, a gente se impressiona
porque a gente tem certeza, através de pesquisa, que quem vai adotar aquele produto, aquela linha de produtos, vai ser o público mais jovem, ou até o público mais velho, ou mulheres, ou homem, e às vezes tem uma surpresa que ele é aceito, ele é adotado por toda a população de uma maneira geral. Acontece também. Acontece do filho apresentar para a mãe e vice-versa. E virar parte do almoço, virar parte de um lanche, e a gente, às vezes, a pesquisa não nos entrega a realidade, né? Como a gente vê depois do lançamento, e a gente vai aprendendo e adaptando a nossa estratégia. O público mais jovem é mais imediatista quando se fala em comida, em alimentação? Isso influencia na hora de vocês criarem um produto novo? Eu não sei se imediatista, mas eles têm outros comportamentos que a gente, obviamente, tem que acompanhar, né? A coisa do delivery, a coisa de comer na rua, né? A busca por, de novo, né? A coisa da crocância, de ser uma coisa suculenta, ou seja, a parte de indulgência, ele busca muito, né? Imagina um jovem com o game, com o seu hábito, né, diário de escola, de sair, etc. Então, a gente tem que acompanhar esse ritmo, né? Então, muitas vezes, o formato do produto pode ajudar nesse tipo, não só o produto em si, mas o formato, como ele é embalado, como é que ele chega à mão do consumidor, pode fazer toda a diferença para acompanhar esse estilo de vida que é diferente de repente, uma pessoa um pouco mais velha, que é mais caseira, por exemplo, né? Quais são os critérios que vocês estabelecem na hora de criar o plano de comunicação? Primeiro, obviamente, a audiência, né, com o alcance com quem a gente está falando, mas também, muito importante, a afinidade, né? Hoje a gente pode, com o mesmo produto, o mesmo lançamento, falar com públicos diferentes de maneiras diferentes, né? Então a gente usa a afinidade para conhecer um pouco mais o consumidor, além da audiência, né? Como é que ele se comporta, né? E uma coisa que a gente faz muito em comunicação é tentar articular o que a gente chama de insight. Insight é o que está por trás do comportamento. É o porquê a pessoa se comporta daquela maneira. Se a gente entender isso, a gente tem muito mais informação e tem muito mais precisão na nossa estratégia. Isso é meio que feito no escuro ou existe um estudo que embasa esse tipo de pensamento? Não, totalmente científico. Totalmente científico, existem inclusive metodologias para que a gente construa essa estratégia e nos dá um pouco mais de assertividade na hora do lançamento. O feedback do consumidor é importante? Fundamental. E como é que isso chega até vocês? Chega primeiro, a gente escuta as redes sociais, a gente pesquisa, a gente conversa com eles, a gente chama o consumidor na nossa cozinha experimental para experimentar o produto e nos dar feedback sobre essa experiência. Então, durante a jornada inteira de um lançamento de um produto, a gente fala com esse consumidor várias vezes, né? Até chegar no ponto onde a gente tem todas as respostas e está seguro para fazer um lançamento. Frank, o Brasil é um país de dimensões continentais e o hábito alimentar muda aí de estado para estado. Vocês precisam levar isso em consideração na hora de criar os produtos? Vamos usar o exemplo do empanado, que é um projeto importante para a gente esse ano. Você imagina que o empanado ele é comido de maneiras diferentes em diferentes partes do Brasil. Mais para o norte, o valor da pimenta, eu acho que é mais apreciado. Então, nós podemos estimular o consumo de um empanado, o mesmo empanado que é feito para o Brasil inteiro, mas com uma receita especial para o Nordeste, por exemplo, onde a gente vai sugerir, vai estimular o consumidor a fazer aquela pimenta, aquele molho de pimenta para acompanhar o empanado. Ou seja, as receitas aqui têm um papel fundamental para essa diversidade que a gente encontra no Brasil, que é enorme, que a gente mal conhece, né? E quando a gente fala, né, no mercado mundial, quais são as tendências hoje de consumo? Saudabilidade continua sendo importante, né? A indulgência, a sustentabilidade, né? Ou seja, quando se fala em sustentabilidade, nós não estamos só falando do processo fabril, mas também estamos falando como é que você utiliza a embalagem, como é que você faz o descarte, né? Que tipo de material que você usa, se ele permite ser reciclado ou não. Então, sustentabilidade é uma coisa que está o tempo todo com a gente, né? A gente tentando trabalhar tecnologia para poder resolver esse desafio, que é muito grande. Então, essas tendências estão sempre nos acompanhando. Agora, você falou sobre embalagens, ingredientes, matéria-prima. A Seara precisa importar alguns desses itens ou tudo é produzido no Brasil? Algumas coisas são importadas, né? Mas a nossa visão como empresa é tudo que você puder trazer para o Brasil e produzir localmente, quando se fala de comida, é melhor.
né? Porque é mais fresco, está aqui do lado, cria um emprego aqui no nosso mercado versus trazer de fora. Então, sempre que a gente puder, mesmo aprendendo lá fora, descobrir essa tecnologia e trazer para cá, nós vamos tentar fazer. Você morou na Suíça e também no Panamá, trabalhou nesses dois países, e essa experiência internacional, eu queria saber se ela ajuda ou, por conta da internet e da globalização, dá para fazer tudo aqui do Brasil mesmo? A experiência pessoal de morar em outro país, a internet nunca vai conseguir alcançar, né? Ela é muito mais abrangente, ela é muito mais presente no dia a dia, né? Ou seja, não dá para dizer que eu consigo hoje ter essa experiência somente acessando através da internet. Agora, eu quero informações, trabalhando aqui no Brasil, do resto do mundo. Eu consigo fazer isso na internet. Mas a experiência de viver fora, de trabalhar fora, te abre a cabeça para coisas que você normalmente não está atento morando no Brasil. Tipo culturas, língua, né? Você falar uma língua que você não fala, te abre caminhos para, no caso de alimentos, para temperos que você nunca tinha ouvido falar. Para maneiras de comer que você nunca tinha visto na sua vida, né? Ingredientes que você não conhecia, né? Então, o teu repertório amplia muito com essa vivência, né? E a gente tem, com essa visão, né? E sempre que você viaja e você tem condição de travar conhecimento com outras culturas, você volta diferente, né? E você pode trazer isso, talvez não no produto de uma maneira imediata, mas na receita você consegue cobrir. Tem a ver também com o fato de você descobrir por que um morador nascido naquele local onde você fora do Brasil onde você mora, gosta daquele tipo de comida. Por exemplo, na Suíça, raclette é um prato típico. Por que o suíço gosta tanto de raclette? Você só vai conseguir descobrir isso morando lá, né? Não, a raclette é um prato quente, né? Ou seja, é um prato que te dá um conforto, porque tudo é feito ou no fogo, né? Ou na melhores hipóteses, mais industrial, num fogão, mas todos os elementos dele são cobertos de queijo quente, derretido, aquela coisa, né? Isso tem a ver com a nossa necessidade de conviver com um clima muito frio, né? Então, eu morei 4 anos lá e eu aprendi, eu vi isso, né? Ao vivo. A internet nunca conseguiria te entregar esse tipo de experiência. Então, eu aprendi a fazer raclette, inclusive, morando na Suíça. Aprendeu a fazer? Do jeito que eles fazem, que é você colocar o queijo na lareira, fogo feito com lenha, e você tirar o queijo e jogar em cima da comida. Não é aquela racleteira, né, industrial que a gente conhece aqui, né? Eles fazem de uma maneira tradicional que é muito bonito. Dá para a Seara produzir uma raclette pré-pronta assim, para a gente Não comer sei, em casa? é uma boa pergunta. Essa é uma coisa que eu precisava investigar um pouquinho mais. Porque é gostoso, né? É muito bom, é muito bom. Qual a dica que você daria para um estudante de marketing, publicidade, que quer trabalhar com agência, com esse tipo de mercado? Qual dica você daria para ele hoje? Basicamente 2 coisas. Primeiro, a mesma coisa que a gente ouve falar de jornalistas hoje, seja curioso. Se uma pessoa que trabalha com comunicação, marketing ou até o jornalismo, essas disciplinas que têm a ver com humanas, se ele não for curioso, é melhor fazer outra coisa, né? Porque ele tem que começar a fazer perguntas do tipo, por que as coisas são assim? Por que o consumidor está se comportando dessa maneira? Por que essa pessoa fez isso? Então tem que ser um curioso. E a segunda coisa, que eu acho que é uma coisa mais recente e que eu tenho batalhado bastante com a minha equipe, é não fique satisfeito com os dados, porque nós estamos falando muito em tecnologia e dados hoje. Não fique satisfeito com o dado, porque dado pode ser um fato ou um número muito que traduz bastante coisas que estão acontecendo no mercado, mas se não tiver a tua análise, a tua capacidade de interpretação daquele dado, no caso de marketing e comunicação, você não faz muita coisa, porque o dado é muito presente, né? Mas ele é cru, ele é bruto. Necessita de trabalho. E, de novo, uma pessoa curiosa, que sabe fazer as perguntas corretas, sabe ler o que está por trás do número, vai fazer a diferença na nossa profissão, no marketing e na comunicação. Isso vale para a vida, né? A gente aprendeu a observar. Vale para a vida. Quero agradecer a presença de Frank Flaumer, que é diretor de marketing da Seara no Brasil. Frank, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. O JR Trade é o nosso espaço para falar de publicidade, marketing e comunicação das marcas. Só lembrando que um episódio fica disponível toda quarta-feira, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Curta, compartilhe, ajude a compartilhar informação de qualidade na internet.
muito obrigado pela sua participação e pela sua companhia. A gente se vê. Tchau.